Fala pessoal, aqui é o Glauco e a gente vai resolver agora essa questão de termodinâmica aqui da UFT 2013.2. Questão interessante, hein? Interessante essa questão. E recorrente também, fica ligado porque ela pode cair de novo nas provas. Não a questão mesmo, mas uma questão parecida. A UFT cobra muito assunto recorrente, beleza? Então fica esperto aí, não vacila não, estuda pelos materiais anteriores que vale muito a pena. E se você estiver estudando, dá uma olhadinha na minha biblioteca de e-books. São 14 e-books de física, com todas as questões que já caíram na UFT desde 2006. E para as questões a partir de 2019 eu apresento a você, para cada questão, um conjunto de 5 outras questões de mesmo assunto, mesmo grau de dificuldade para você estudar certo. Vamos em frente. A figura abaixo representa um diagrama pressão-volume simplificado do ciclo de funcionamento de um motor de combustão interna, tendo como base a figura para que o rendimento máximo desse motor seja 32%, o que é necessário? O cara quer que o rendimento seja máximo. Assim, cara, motor de combustão funciona de acordo com esse ciclo que você está vendo. Aí aqui o autor deu uma forçadinha de barra porque ele falou em rendimento máximo, mas o rendimento máximo só é possível com um ciclo de Carnot. Mas já que ele falou em rendimento máximo, já que nós estamos no ensino médio e não estudamos outro ciclo, eu vou utilizar o ciclo de Carnot como referência para esse rendimento máximo. Aí para estudar o ciclo de Carnot, o que eu faço? Aqui eu tenho a temperatura e aqui eu tenho outra. A temperatura da fonte quente é essa que está mais afastada, que vai ser a temperatura que eu vou chamar aqui de temperatura da fonte quente, vamos deixar assim. É a temperatura do ponto 3 e do ponto 4, né? 3 e 4 aí são as temperaturas da fonte quente. E desse outro lado aqui eu tenho a temperatura da fonte fria, que é a temperatura dos pontos 1 e 2, ok? E na hora de calcular o rendimento máximo será 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. O cara falou o valor desse rendimento máximo, ele disse que é 0,32, que é 32%. 0,32 é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Portanto, se eu passar a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente para cá e o 0,32 para cá, eu vou obter que temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente vai ser igual a 1 menos 0,32. Logo, a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente vai ser igual a 0,68. Beleza, eu já sei a relação entre as temperaturas aí. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora, eu posso até fazer mesmo pelos extremos e dizer que a temperatura da fonte fria vai ser igual a temperatura da fonte quente vezes 0,68. Ok. E agora, Glauco? Agora, pessoal, eu vou comparar o ponto 2 com o ponto 1, o ponto 1 com o 2 de novo, o ponto 2 com o 3, o ponto 3 com o 4 e o ponto 3 com o 4. Eu vou ter que fazer, eu não tenho uma resposta imediata, eu vou ter que fazer as comparações uma por uma, até encontrar uma resposta que seja correta. E essas comparações eu vou fazer por meio das transformações gasosas. Aí eu posso fazer primeiro 1 com 2, depois 2 com 3, depois 3 com 4, depois... Bom, mas aqui só está sendo feito 1 e 2 e 3 e 4. Só tem aqui, ó, 1 e 2, aqui, ó, 1 e 2 e 3 e 4. Acontece que 1 e 2 estão na mesma isoterma. Eles têm a mesma temperatura, está todo mundo em cima da temperatura da fonte fria. Eu vou simplificar as temperaturas. E é justamente de diferença de temperatura que eu tenho informação. Então não é viável eu tentar resolver essa questão olhando primeiramente para 1 e 2, porque provavelmente não será a resposta. Então eu vou tentar, por uma questão de economia de tempo, iniciar a análise dela por 2 e 3. Então, o que é que eu tenho aqui? P2, V2, T2. E aqui? P3, V3, T3. O que é que eu sei que é igual entre os pontos 2 e 3? Nessa transformação aqui, ó, de 2 para 3, ó, o que é que eu sei que não vai mudar? Não vai mudar a pressão, está aqui no eixo. Ó. Vou mudar aqui a cor. A pressão aqui ó, vai ser a mesma, é uma transformação isobárica. Então, usando a equação da transformação isobárica, P2 vezes V2 sobre T2 é igual a P3 vezes V3 sobre T3. Ok, o que é igual, que eu posso cortar, que eu posso me livrar? Eu posso me livrar da pressão, P2 e P3 aqui. Sobra o quê? Volume 2 sobre a temperatura 2 é igual a volume 3 sobre a temperatura 3. Ok,
Fazendo meios pelos extremos. Volume 2. Opa, eu botei foi V3 aqui, né? É T3. Aqui, ó. T3. Fazendo meios pelos extremos. V2 vezes T3 é igual a V3 vezes T2. Ok, Glauco, quem é T2? T2 é a temperatura da fonte fria. T3 é a temperatura da fonte quente. Então, eu posso dizer que aqui, ó, trazendo essa informação para o jogo aqui, ó, temperatura da fonte fria, T2, é igual a T3 vezes 0,68. Então, vai ficar assim, ó. Volume V2 vezes temperatura T3 é igual a volume V3 vezes a temperatura T2. Mas quem é a temperatura T2? É 0,68 vezes T3. Aí você só vem aqui, ó, cancela T3 com T3 e vai ter que V2 é igual a V3 vezes 0,68. É uma possibilidade de resposta. Essa possibilidade de resposta tem alternativa? Sim, ela tem. Onde é que está a alternativa dela? Letra C. Então, nesse caso aí, a alternativa correta para essa questão, letra C, uma questão bem perspicaz aí, uma questão, não é fácil não essa questão, certo? Uma questão difícil, até porque você teve que usar o ciclo de Carnot sem, meio na marra, né? Porque não tinha outra opção, beleza? Se você gostou da resolução, deixa a sua curtida aí, segue o nosso canal, compartilha com o colega que está estudando e vamos em frente. Valeu, galera, até a próxima.